Oi, florísticos! Bom dia! Estamos aqui para poder contar um pouquinho das histórias da terapia holística na minha vida. Na verdade, muito antes delas começarem, né? Tem uma história muito longa, então a gente vai dividir esse vídeo, talvez em 3 partes, não sei o tamanho que isso tudo vai ficar, mas eu prometo a vocês que não vai ser um vídeo maior do que 7 a 10 minutos, tá bem? Mas para vocês conhecerem um pouquinho mais. Eu me chamo Daniela, tenho 43 anos, hoje estou servidora pública e também sou terapeuta. Meu trabalho hoje, ele gira em torno do reiki, da cromoterapia, da cristaloterapia, também trabalho com fitoenergética e saberes femininos. Gente, nem sempre foi assim. Eu já tive do lado de cada história, sem ser a terapeuta, de ser a pessoa que está sendo atendida por um terapeuta. Mas vamos à história. Tudo isso começou há muito tempo atrás, por volta, eu devia ter uns 13, 14 anos, e eu tinha passado há pouco tempo por um processo de emagrecimento e comecei a me destacar muito no meu trabalho, que eu era bailarina. E aí, eu vivia na academia, fazendo aula, e aí minha professora convidou para que eu pudesse ajudar. E eu amei aquela história e num belo dia, fazendo uma aula de ginástica, ao final a gente sempre tinha o hábito de relaxar. E nesse final de aula, de repente, eu estava tão relaxada, com uma profundidade tão grande, que de repente eu me vi como se eu estivesse, não, eu estava lá embaixo e me vendo daqui de cima. Eu tomei um susto muito grande, porque aquilo para mim era muito novidade, dei aquela sacudida e como se eu tivesse acordado. Aquilo me despertou para um universo ainda desconhecido, mesmo porque eu estava numa fase da minha vida em que eu não estava conseguindo me encontrar em lugar nenhum. E eu não tinha as respostas que eu queria dentro da fé que eu professava. E aí eu comecei a buscar, né? Adolescente, querendo buscar quem é, querendo achar a sua identidade. E eu comecei a buscar e comecei a falar para as pessoas que eu queria entender quem eu era, para onde eu ia, como eu não ia. Uma amiga da minha mãe, na época, ela estava na Seite Noye e ela me presenteou com uma sutra sagrada. E eu comecei a fazer todo aquele processo da Seite Noye, só que eu entendo que eu não tive uma orientação. Então, eu não consegui prosseguir e não consegui me achar muito ali. Mas ainda assim, esse universo, ele me fascinou sempre, muito. Eu sempre fui uma pessoa ligada em fadas, em duendes, em gnomos. O meu quarto tinha fadas enormes, tinha duendes que inclusive até hoje, tadinhos, eles estão ali em cima, até hoje esses duendes eles fazem parte da minha vida. Eu tinha bruxinhas penduradas, enfim. Eu sempre tive essas coisinhas e sempre fui muito ligada a essa coisa de pirâmide, Egito, sacerdotisas, fadas, isso tudo sempre me encantou muito e de uma forma muito positiva, tentando sempre buscar um entendimento. Eu sempre fui muito curiosa desde pequena e comecei a buscar isso tudo. O tempo foi passando, eu fui crescendo, a minha busca continuou e o que eu consigo assim me recordar é que muito próximo dos meus processos de vestibular, eu ainda estava no colégio, namorando e tal, então a gente meio que se perdia. Às vezes eu ia à missa, depois falava que não era nada daquilo que eu queria, enfim. Estava num processo realmente grande de descoberta e próximo do vestibular, eu muito nervosa, eu comecei a usar florais. E os florais, eles me deram um estalo. Eu falei, meu Deus. Óbvio que não foi assim, tá, gente? Imagina uma jovem achando que sabe tudo da vida. Nossa, esse negócio de floral é muito louco. Eu quero aprender, eu quero entender tudo e tal e tal. E aí eu precisava estudar para o vestibular, então nada disso aconteceu. Mas eu fiquei com aquilo armazenado, entendendo que planta tem um poder muito grande. E na minha cabeça tinha um poder muito grande. Bom, fiz vestibular em Ouro Preto, fiquei em Excedente, depois fui para Juiz de Fora. E em Juiz de Fora parece que as coisas se abriram para mim. Era um lugar onde tinham muitas lojas, muitas coisas, e um belo dia eu estava passando por um shopping e me deparei com uma loja onde tinha um zilhão de pedras. E aí eu na faculdade comecei a conhecer as pessoas e conheci uma amiga linda, maravilhosa, Isa,
Isa Klein. Hoje ela é uma origamista de marca maior, uma advogada maravilhosa, uma artesã sensacional, enfim. Não vamos tecer os elogios, mas Isa tinha comprado um pêndulo e aí eu falei, deixa eu ver como é que é isso. Peguei o pêndulo e o pêndulo ele ficava assim. Eu falei, gente, não tem afinidade com isso. Mas eu falei, não tem afinidade, caramba, eu quero aprender. Fui, comprei, na verdade, naquela época a gente não tinha muita grana para comprar, xeroquei um livro, e até hoje eu tenho, tá, gente? Depois eu vou mostrar para vocês o livro xerocado, hoje chama a Bíblia dos Cristais, mas naquela época isso foi 99, muito antes, 99 mais ou menos, eu fui, comecei a ler, fiz mapa mental dos cristais, comecei a comprar cristais, Nesse meio tempo, naquela época, era muito difícil a gente ter acesso à internet. A gente não tem, tá, gente? Eu com 43 anos hoje, naquela época, com 17, 18, a gente não tinha esse acesso à internet como a gente tem hoje, que a gente dá um estalo e tudo aparece. Não, era livro, a gente tinha que procurar, as coisas não eram confiáveis, sites complicados. E eu ia para casa do meu primo. A gente sempre gostou muito de Idade Média, dessas coisas todas. E na época a gente jogava RPG e a gente tinha um mundo fantástico que se chamava Tagmar. E nesse mundo tinha elfos, tinha anões, tinha guerreiros, tinha fadas, tinha, enfim, seres mágicos. Isso tudo permeou minha vida a vida toda. E com isso ele virou e falou assim, nossa, você já leu As Brumas de Avalon, Rei Arthur, Morgana, enfim. E eu comecei a ir para esse universo assim com uma sede muito grande. E aí eu comecei a pegar livros na biblioteca de Juiz de Fora para poder ler, porque eu não tinha grana para comprar na época. Comecei a ler e comecei a me encantar com esse mundo e falei, agora eu vou dar um jeito de entender isso daqui. No meio desse caminho, ainda buscando as coisas, uma amiga me chamou para ir num centro espírita de lá. Eu fui no centro espírita, achei tudo muito legal, mas eu falei, aqui ainda não é o meu lugar. E com uma pulguinha atrás da orelha, querendo entender esse universo de bruxaria. Eu falei, gente, se isso existe desde lá de trás, aí minha cabeça estava um pouco melhor, tá, gente? Que eu já estava na faculdade, aí eu já estava pensando melhor, tá? Se esse universo existe, eu quero entender o que é isso. E comecei a pesquisar, comecei a buscar livros, e aí eu vou contar uma história pra gente fechar essa primeira parte, porque no próximo vídeo eu vou contar pra vocês como foi o desenrolar disso tudo. Eu sei que minha mãe virou e falou assim pra mim um dia, minha filha, eu tô indo visitar a minha madrinha que fez uma cirurgia do coração, eu vou ficar com ela. Faz o seguinte, aproveita e vai na igreja para você fazer seu curso de crisma. Aí eu falei, claro mãe, eu vou sim, pode ficar tranquila, tá? Amanhã eu já vou lá para ver o que é. Só que eu já tinha tudo planejado na minha cabeça, que eu ia pra rua, porque eu ia comprar todas as coisas que eu precisava para poder montar um altar Wicca. Eu fui nas livrarias, eu juntei dinheiro, eu fui nas livrarias, eu comprei os livros que eu queria. Inclusive tem livros hoje que nem existem mais, que eles esgotaram, mas depois eu vou contar essa outra parte. Fui para as livrarias, comprei os livros, sentei, li, devorei um livro assim em menos de 5 horas, fui na loja, comprei tudo que precisava para começar a consagrar os meus objetos e ser uma bruxa solitária. Mas essa é uma outra história que eu vou contar para vocês no segundo vídeo. Vocês fiquem ligados, que tem muita história para contar como foi que eu cheguei até aqui. E talvez muita gente vai se identificar com essas histórias todas. Você que está começando agora nesse universo, você que só tem a curiosidade desse universo, fica ligado que eu te espero para as próximas histórias para você entender o que foi que aconteceu e como eu me tornei terapeuta. Beijo, florísticos! Fiquem super ligados porque tem muita história para contar. Beijinhos!